Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero registrar nesta tribuna sobre a oportunidade que a presidente Dilma tem para realizar as reformas necessárias para reestruturar a prestação dos serviços públicos, onde se configure um marco regulatório para as atividades recíprocas e essenciais, e que defina os conceitos adotados pela Constituição de 1988, que dividiu em 3 espécies: os servidores estatutários, os servidores temporários e os empregados públicos. A ausência de um marco regulatório permite um cenário desorganizado e que contribua para manifestações classistas em detrimento ao interesse público, que é a prestação do serviço sem prejuízo de continuidade. O interesse público é supremo em detrimento ao interesse particular. É necessário coragem para implementar um modelo que ofereça um plano de carreira seguro e atrativo para os servidores estatutários, que compõem os quadros nas carreiras recíprocas de Estado, aquele serviço que não pode ser concorrido pelo privado. A terceirização de serviços para atividades meio tem sido uma prática de precarização do serviço público, e que essas atividades venham a ser desempenhadas pelos empregados públicos sob o regime da CLT. O marco regulatório poderá definir os métodos para a seleção e contratação desses empregados. Segundo dados do site Contas Abertas, senhor presidente, em 2007, os gastos com esses trabalhadores foram de 9 bilhões de reais. Em 2010, para se ter uma ideia, mesmo com a determinação de que o ano anterior seria o prazo final para trocá-los por servidores concursados, as despesas cresceram para 15,5 bilhões de reais. O desregamento chegou a tal ponto que algumas pastas, a exemplo da Desporte, gastam mais com esses prestadores de serviços do que com o pagamento do funcionalismo. Um relatório do Tribunal de Contas da União constatou que só em 2010 o gasto com terceirizados foi de 97 milhões de reais. No Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as despesas com terceirização atingiram 85 milhões de reais. A folha dos servidores consumiu apenas 46 milhões de reais. No Ministério do Turismo, os desembolsos com os prestadores de serviços terceirizados foram quase 16% maiores do que com os do funcionalismo estatutário. No Ministério da Pesca e Agricultura, chegou a 51,8% superior, e no Conselho Nacional de Justiça a 52,6%. O que se percebe, portanto, é que, a despeito do prazo inicialmente definido pelo decreto, para que os órgãos e entidades federais eliminassem de seus quadros empregados terceirizados de forma irregular, foi constatado pelo Tribunal de Contas da União que em março de 2011 ainda existiam quase 18 mil empregados nessa condição. Também é necessário haver a definição de tamanho de Estado e tamanho de governo. Também é necessário haver um novo conceito nesse aspecto. O tamanho de Estado se faz necessário a partir da necessidade de sua intervenção e de regulação para o bem comum. Agora, tamanho de governo é reflexo de políticas de gestão e de eficiência. Não é possível despachar para 40 ministros com pastas cujas atividades se sobrepõem ou concorrem entre si, cujos orçamentos são ínfimos para implementar programas e políticas públicas de governo ou de Estado. A presidente Dilma é competente, possui apoio popular, seu governo tem uma base sólida. O Brasil não pode ficar esperando. A interpretação da legislação que impede que órgãos públicos contratem pelo
CLT, para empregados para o serviço público para atividades meio, precisam serem revistas. O quadro que se configura é uma injustiça para o trabalhador. O governo favorece atravessadores de serviços e a mão de obra laboral não é remunerada com justiça. Reitero aqui que a implementação de um plano de carreira para o servidor público nas atividades essenciais é a segurança na remuneração e atrativo para o desempenho de suas atividades. O Brasil não pode continuar esperando, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer e eu solicito que o pronunciamento seja divulgado nos órgãos oficiais da Casa. Obrigado.